Esse aqui é o esquema simplificado de um inversor de frequência e ele vai nos ajudar a entender o porquê da possibilidade de falhas no inversor quando são utilizados cabos mais longos aí entre o motor e o próprio inversor. Essa utilização de cabos mais longos pode causar mais de um tipo de falha no inversor e nesse vídeo então nós vamos entender quais são essas falhas e por que isso acontece. Bom, esse esquema aqui eu já mostrei na primeira aula do treinamento para a utilização de inversores de frequência. Eu vou deixar um card aqui em cima para quem quiser acessar e conhecer mais detalhadamente, mas eu vou resumir aqui bem rapidamente. Nós temos aqui do lado esquerdo a alimentação com tensão alternada, conforme aqui embaixo, né, a alimentação da rede. Então, vou alimentar o inversor com tensão alternada. A primeira etapa aqui é a retificação do sinal. Então, nós temos diodos aqui que fazem essa retificação. E após a retificação, o sinal que era alternado, ele passa a ser contínuo, porém pulsante. Ainda pulsante. Aqui nós temos a tensão RMS, né? Mas o sinal, a onda de tensão, ela é pulsante. Aí, aqui nós vamos ter um banco de capacitores que vai estabilizar esse sinal de tensão próximo aqui da crista dela. Então, ao invés de termos um sinal pulsante, teremos um sinal mais linear. Um pouquinho de ripple sempre tem, né? Mas vai ficar bem próximo aqui da tensão da crista aqui dessa onda. A tensão vai ficar próxima da tensão de pico, nesse caso aqui, e não da tensão RMS. Enfim, então a partir desse capacitor, esse sinal que era pulsado, agora, a partir do capacitor, ele passa a ser bastante linear, deixa de ser pulsado dessa maneira. E aí, a última etapa aqui, nós temos IGBTs que vão liberar positivo ou negativo em cada uma das fases aqui do motor. Então, cada uma dessas fases vai receber ou positivo ou negativo, porque o inversor vai simular, então, uma onda de tensão senoidal. O inversor, ele não produz uma onda de tensão senoidal, mas ele simula. Aqui, essa onda senoidal que está aqui por trás desse gráfico é uma onda que não existe na prática, né? Ela é simulada. O que o inversor faz, o sinal de tensão, esses IGBTs aqui, eles ou estão ligados ou desligados. Não existe um valor intermediário, né? E aí, o que o inversor faz? Ele controla o tempo aqui, a modulação. Essa modulação acontece de acordo com o tempo. Então, os primeiros pulsos aqui, eles são curtos, né? Com todo o valor da tensão aqui no inversor, um pulso um pouco maior, um tempo, um pulso maior ainda, um tempo, um pulso novamente do tamanho desse aqui, um pouco intermediário, né? Isso aqui a quantidade de pulsos é muito maior, né? Na ordem aí dos kHz, mas eu estou fazendo aqui de forma bem simplificada. Então, se nós temos o nível, a amplitude da tensão aqui ela é toda igual, né? Mas nos primeiros pulsos aqui, pelo fato do tempo dele ser menor, a tensão que nós vamos ter simulada é mais ou menos isso aqui, né? Mais ou menos isso. E daí isso se repete aqui para o semiciclo negativo também. Reparem que aqui, ao invés de nós termos um crescimento da tensão, como aconteceria na rede, e como o inversor tenta simular, ao invés disso, nós temos um nível de tensão que sobe muito rápido. A taxa de variação de tensão, ela vai do zero aqui embaixo até o valor de amplitude máxima, que é a tensão de pico aqui em cima, né? É basicamente essa tensão aqui. A variação disso aqui é muito rápida, ela acontece quase que instantaneamente. É lógico que não é instantâneo, existe um tempo, mas esse tempo é muito curto. Os inversores aqui, eles trabalham com IGBTs e são componentes eletrônicos de alta tecnologia que conseguem chavear com uma velocidade muito grande. Aliado ao fato desse chaveamento, dessa velocidade aqui de subida do valor de tensão ser muito alta, né? É muito rápido para ir do zero até o valor máximo aqui de tensão. Aliado a essa velocidade aqui, nós temos uma frequência muito alta, né? Nós temos muitos pulsos aqui. Os inversores aí, eles costumam ir geralmente de 500 Hz. Eu falo não da frequência que vai chegar aqui no motor, não dessa frequência simulada. Estou falando da frequência aqui do chaveamento mesmo, considerando a quantidade de pulsos, né? Geralmente isso aqui vai de 500 Hz, mais ou menos, até 20 kHz em alguns casos, 20 mil Hz. Então, são muitos pulsos e essa tensão, então, ela acaba variando demais. Bom, isso aqui é uma das informações relevantes, mas vamos imaginar agora deixa eu pegar uma caneta um pouco mais grossa aqui. Eu vou fazer um circuito simplificado somente com 2 cabos que vão alimentar o inversor, que vão levar a alimentação do inversor para o motor. Esses cabos aqui, especialmente quando eles têm um comprimento maior, é como se fosse uma linha de transmissão. O que vai acontecer numa linha de transmissão? Nós temos, ao longo da linha de transmissão, nós temos indutâncias aqui desses cabos, né? Dá para representar dessa maneira. É lógico que são indutâncias em série, né? É lógico que essa indutância ela acontece ao longo de todo o cabo, mas a gente consegue dividir em seções assim para ficar mais fácil a análise. E assim como nós temos indutâncias ao longo desse cabo, nós temos capacitâncias também. Então, ao longo de todo esse cabo, nós temos indutores em série e capacitores em paralelo. Isso aqui acontece
especialmente quando os cabos são mais longos, né? Não quer dizer que não aconteça quando os cabos são mais curtos, mas aqui a proporção se torna mais significativa, mais relevante quando os cabos são mais longos. Bom, então se nós temos isso aqui, o que influencia na reatância dos indutores e dos capacitores? A reatância, ela é, entre aspas, aí, como se fosse a resistência deles, né? É a oposição aí à passagem da corrente elétrica. O que influencia na reatância desses componentes? A frequência. Não só a frequência, lógico, né? Mas a frequência é um dos fatores que influencia. Então, se eu tenho frequências mais altas, o indutor com frequências mais altas, ele passa a ser mais, entre várias aspas aqui, né, resistivo. A impedância dele aumenta. A impedância total dele aumenta porque a reatância dele aumenta. A reatância é uma parte da impedância, né? Então, esse indutor é que ele vai dificultar a passagem da corrente elétrica à medida que nós temos um aumento da frequência. E o capacitor, por sua vez, vai fazer o contrário, né? Quando se aumenta a frequência, a reatância desse capacitor ela vai ficando cada vez menor e, portanto, a corrente vai cada vez aumentando mais. Então, o primeiro fator aqui que a gente pode falar em relação às falhas, a possível falha no inversor por conta de um cabo muito longo, é desses capacitores aqui, esses capacitores naturais que acontecem ao longo dos cabos, eles eles vão conduzir energia de um cabo para o outro, essa energia que nem vai chegar aqui no motor, mas ela vai ser consumida pelo inversor. Então nós podemos ter uma falha de sobrecarga por conta de um cabo mais comprido. Talvez o motor ele já está mais ou menos aí no limite da capacidade do inversor, e aí somam-se essas correntes aqui parasitas, você pode ter problemas aí com sobrecarga. Mas esse não é o único dos problemas, esse é só um deles. Assim como nós temos capacitância entre os cabos, nós vamos ter em relação à terra também. Então, outra falha que pode acontecer nesse inversor é fuga de corrente para a terra. Não vou desenhar até o final aqui, mas enfim, essas capacitâncias elas são presentes também para a terra, então você pode ter problemas aí com o inversor alarmando, entrando em estado de falha por conta de fuga de corrente para a terra. E aí, somado ao fato do capacitor aqui, ele diminuir a sua, entre aspas, resistência à medida que a frequência aumenta, e nós temos frequências muito altas aqui, né, como eu já mostrei, geralmente aí pode chegar até 20 kHz, 20 mil Hz. Então, aliado ao fato de nós termos a possibilidade de nós termos um incremento da frequência, pelo fato da subida de tensão ser muito rápida, nós temos uma tendência maior à indução de eletricidade desses cabos para um outro circuito. Para quem acompanha o canal e viu o vídeo onde eu falei da indução de tensão, vou deixar um card desse vídeo aqui também, para quem viu como funciona a indução de tensão, viu que a indução ela é proporcional à variação de fluxo no tempo. Então, quanto maior a variação no menor tempo, mais indução nós vamos ter. E aqui, a variação de tensão é muito forte, então, consequentemente, a variação do campo magnético e do fluxo magnético que possa existir também vai ser muito intensa, porque o tempo de subida é muito curto. Então, esse circuito aqui está muito mais propenso a provocar uma indução em outros circuitos. E aí volta aquela situação que eu falei inicialmente da sobrecarga do inversor, já que se tem indução de eletricidade em outro circuito, esse circuito vai passar a consumir energia do circuito principal aqui, que é o inversor alimentando o motor. Mas ainda tem mais uma circunstância que até de repente cabe um vídeo específico para falar sobre isso, que é a questão da reflexão da onda. Nós temos uma característica normal, especialmente em cabos mais longos, só que a partir de 10, 15 metros já é bastante relevante, tá? Nós temos uma condição onde a onda aqui ela vai ter um comprimento, e quanto maior a frequência, quanto maior a frequência, menor vai ser o comprimento da onda, né? Se nós temos uma onda com uma frequência mais baixa, essa onda vai ser mais comprida, né? Ó, aqui nós temos o dobro, aqui nós temos 1 Hz, 1 Hz considerando que é um segundo, né? Mas enfim, aqui nós temos um ciclo completo, e essa outra onda ela acontece durante meio ciclo da outra, então tem o dobro da frequência, né? Então quanto maior a frequência, menor vai ser o comprimento da onda, menor vai ser o comprimento. Então, em frequências mais altas, com cabos mais longos, nós começamos a ter uma defasagem muito grande entre o ângulo da fase nesse ponto aqui do início do cabo até o final do cabo. O ângulo aqui, o ponto onde está a nossa onda, ela passa a ser muito diferente entre o início e o final, e essa diferença angular aqui ela começa a provocar alguns problemas também de sobretensão.
se chamam overshoots, né? São picos de tensão que vão chegar aqui nesse motor e podem prejudicar o motor e gerar falhas também aqui no inversor de frequência. Esse overshoot, ele pode acontecer por alguns motivos diferentes, que é a frequência de chaveamento, a frequência com que o inversor vai modular essa tensão aqui. Como eu falei, pode chegar até 20 kHz, mas geralmente aí, principalmente dependendo do tamanho do motor também, mas se utiliza aí na casa de 3 kHz, 4, 5 kHz, e aí, à medida que vai ser necessário, pode-se aumentar também essa frequência, mas tem vídeo específico falando sobre isso aqui. Se você assistir esse vídeo, você vai ver que o aumento ou a diminuição dessa frequência é quase que como acontece com os remédios, né? Se você ler uma bula de remédio, você vai ver que para consertar uma coisa, você acaba prejudicando diversas outras, né? Você toma um remédio para melhorar algum quesito e acaba prejudicando outro, acaba prejudicando o rim, acaba causando tontura, dor de cabeça, enfim. A questão do chaveamento aqui, dessa frequência de chaveamento, a modulação, quando você aumenta a frequência, você tem algumas consequências positivas e negativas. Se diminuir a frequência, a mesma coisa. Bom, para esses overshoots aqui, para essas ultrapassagens de tensão que vão prejudicar o motor, esses picos de tensão que vão ser gerados pela reflexão da onda, eles vão ser maiores quanto maior for a frequência dessa modulação, porque daí vão ter mais pulsos, né? Nós temos mais pulsos e, consequentemente, mais interação aqui com indutores e capacitores também. Bom, então esse é um dos fatores, mas tem outros fatores também, que é o intervalo entre os pulsos. Entre um pulso e outro existe um tempo, né? Quanto menor for esse intervalo, pior também para o nível de overshoot, para esses picos de tensão. O tempo de subida, também chamado de rise time, que é a questão é o tempo de subida ali da tensão, né? Que eu já falei anteriormente. Então, quanto menor esse tempo também, mais prejudicado vai ficar o motor em relação aos picos de tensão. O uso de mais de um motor também na saída do inversor aumenta também, piora essa condição. E por fim, o comprimento do cabo, que é o ponto desse vídeo, né? E os principais, inclusive, são o tempo de subida, que é o rise time, que eu falei no início, e o comprimento do cabo. E geralmente é no comprimento do cabo que você vai acabar causando o problema, uma vez que o tempo de subida você não controla, né? O tempo de subida, ele é do inversor, ele varia de acordo com a construção aqui do inversor. Então, isso você não controla. É no comprimento do cabo que você pode acabar tendo problemas, então, em relação a esses picos de tensão. Eu acho que cabe um vídeo específico sobre esse tema. Se você tiver interesse, deixa um comentário aí. Tem outro tema que está relacionado aqui, que eu acho bastante importante também, mas eu gostaria de gravar esse vídeo somente se for do interesse de vocês também, que é como o inversor de frequência pode prejudicar o bobinamento aqui do motor. Existe um efeito também aí que pode fazer com que o bobinamento do motor perca a sua isolação e essa isolação acabe sendo rompida, danificada pela utilização de inversores, especialmente em circuitos mais longos. Então, eu posso fazer um vídeo sobre esses dois temas aí. Então, por favor, me deixem saber se vocês têm interesse. E agora, falando então da aplicação prática desses cabos aqui, do comprimento dos cabos, o que é a recomendação, né? A partir de uns 10, 15 metros, esses picos de tensão já são bastante elevados, então tente manter abaixo disso. Mas até 100 metros ainda dá para utilizar. Em geral, eu estou falando de forma bastante genérica, né? Mas até 100 metros dá para utilizar. Acima disso, o ideal já é ter um filtro indutivo na saída aqui do inversor. Nós vamos ter quase que um transformador, né? Vai ser um indutor que vai ficar ligado em série aqui com a saída do inversor. Esse filtro indutivo, para que ele serve? Como o indutor, ele acaba, como eu falei, ele acaba atenuando as frequências mais altas, já que a impedância dele aumenta em frequências mais altas, a reatância dele aumenta, então ele vai atenuar frequências mais altas e deixar passar as frequências mais baixas. E com isso, então, nós temos, sem frequências mais altas aqui, nós temos uma atenuação desse efeito, e aí, portanto, você não vai ter problemas aí com picos de tensão aqui no motor. Então, até uns 10, 15 metros, você já tem um overshoot bastante elevado, então tente trabalhar abaixo disso, mas se precisar, até 100 metros ainda dá para utilizar, sabendo então que o seu motor vai sofrer um pouco mais, e acima disso você precisa utilizar um filtro. Isso é uma orientação bastante genérica, mas ela serve pelo menos para dar uma luz. Se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreve aí no canal também e ative o sino de notificações caso você goste desse tipo de conteúdo e caso você queira assistir os outros dois vídeos onde eu vou falar sobre a reflexão da onda e como isso acaba causando picos de tensão aqui no motor, vou explicar isso melhor, e também como que o inversor de frequência pode causar danos à isolação do motor, especialmente em circuitos aqui mais longos.